Carregar o sobrenome Hitler significava carregar uma marca impossível de apagar. Os parentes próximos do ditador viviam sob a sombra de um nome que os tornava suspeitos, vigiados e apontados sem descanso. Alguns eram controlados pela própria estrutura nazista. Outros, após a derrota alemã, enfrentaram julgamentos públicos e rejeição absoluta. Vários decidiram desaparecer, mudando de identidade. Alguns optaram por não ter filhos, para que o sobrenome não continuasse existindo. Todos compartilhavam o mesmo destino: serem definidos pelo sangue que os unia ao responsável pela guerra mais devastadora do século XX. Que preço pagaram aqueles que nasceram na família errada? Como escapar de um sobrenome condenado pela história? E até onde chega o peso de ser parente de Adolf Hitler? O sobrenome amaldiçoado, a herança que ninguém conseguiu apagar. Em 8 de maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha e o fim definitivo da guerra na Europa, a atenção internacional se voltou não apenas para o alto comando do Terceiro Reich, mas também para uma questão específica: o que aconteceria com os parentes de Adolf Hitler. Enquanto os exércitos aliados ocupavam Berlim e davam início aos julgamentos de Nuremberg, um pequeno círculo de pessoas enfrentava um destino inevitavelmente condicionado por laços de sangue. Eles carregavam um sobrenome que, a partir daquele dia, deixou de ser um simples identificador familiar para se tornar um símbolo de condenação universal. Ao contrário de outros sobrenomes associados a líderes nazistas, que ao longo dos anos ficaram restritos a manuais, arquivos judiciais ou estudos acadêmicos, o sobrenome Hitler imediatamente se transformou em um emblema inequívoco do regime derrotado. O caráter incomum do nome, sua sonoridade inconfundível e, acima de tudo, a centralidade absoluta de Adolf Hitler na estrutura do poder nacional socialista impediram qualquer possibilidade de distinção entre indivíduo e linhagem. A partir do fim da guerra, ter esse sobrenome equivalia a carregar uma responsabilidade simbólica impossível de neutralizar. A comparação com outros casos é reveladora. Nomes como Göring, Himmler, Goebbels ou Bormann foram identificados pela opinião pública em processos judiciais e em documentos do pós-guerra, mas seus descendentes tiveram maiores oportunidades de refazer suas vidas, mudar de residência ou integrar-se em novas comunidades. Embora tenham enfrentado suspeitas e desconfianças, nunca experimentaram a condenação automática que acompanhava o sobrenome Hitler. Neste caso, a identificação foi direta, sem nuances ou fatores atenuantes. Na Alemanha, a vigilância sobre os parentes era especialmente rigorosa. A política de ocupação buscava erradicar qualquer vestígio de legitimidade do regime anterior e garantir que nenhum culto residual em torno do ditador surgisse. Portanto, os Hitler sobreviventes foram submetidos à observação por autoridades militares, serviços de inteligência e mídia. Não havia margem para diferenciar graus de parentesco. A existência de um vínculo familiar era suficiente para que a sociedade os interpretasse como uma extensão inevitável do passado nazista. A pressão cruzou as fronteiras alemãs. Na Áustria, cidade natal de Adolf Hitler, a busca por vestígios familiares intensificou-se com igual rigor. A imprensa local e internacional examinou arquivos, entrevistou vizinhos e publicou reportagens com o objetivo de confirmar ou negar a possibilidade de simpatias ideológicas dentro da família. Em uma Europa devastada, com milhões de deslocados e cidades reduzidas a ruínas, a figura dos parentes do ditador ofereceu uma face concreta à persistente questão de como o sangue se relacionava com a responsabilidade histórica. O sobrenome foi suficiente para gerar manchetes. Cada menção era acompanhada de perguntas sobre continuidade, cumplicidade ou simples conhecimento do ocorrido. A maioria dos familiares optou pela estratégia do distanciamento. Em entrevistas e depoimentos, insistiram que nunca haviam participado da política nem sido informados das decisões do regime.
A insistência na ignorância foi praticamente unânime, pois qualquer outra posição significaria estar sob suspeita judicial e exclusão social. O dilema era claro. Alguém poderia ser considerado culpado apenas por laços de sangue. No plano jurídico, a resposta era negativa. Os processos de desnazificação e os tribunais internacionais se concentravam na conduta individual, não nos laços familiares. Nenhum parente foi processado por seu sobrenome. No entanto, no campo social, a percepção era ambígua. Para muitos cidadãos, o sangue representava motivo suficiente para a desconfiança, especialmente no caso de irmãs, meio-irmãos e sobrinhos que haviam convivido com Adolf Hitler antes ou durante sua ascensão ao poder. As autoridades usaram algumas delas como testemunhas em processos judiciais, sem que viessem a ocupar o lugar de acusadas. O interesse era determinar até que ponto a família tinha conhecimento dos planos do regime. Em seus depoimentos, Paula Hitler, a única irmã biológica sobrevivente, sustentou que sua vida se desenvolvera fora dos círculos de poder, primeiro em Viena e depois nas províncias. Ela repetiu que suas notícias vinham dos jornais, como para qualquer cidadão comum. Esse mesmo argumento foi usado por outros membros da família que insistiam na distância física e emocional como garantia de ignorância. Alois Hitler, meio-irmão do ditador, escolheu outro caminho. Após a guerra, modificou ligeiramente seu sobrenome e se estabeleceu em Hamburgo, buscando reduzir a exposição pública. Sua estratégia não consistia em fazer declarações, mas em desaparecer da atenção da mídia. A alteração do sobrenome representava uma tentativa de apagar a associação imediata, embora os arquivos oficiais e as crônicas da imprensa mantivessem o vínculo intacto. Angela Hitler, meia-irmã que havia trabalhado como governanta na residência Berghof, explicou que seu relacionamento com Adolf se limitava à esfera doméstica. Embora a presença de sua filha Geli na casa de Hitler e as circunstâncias de sua morte tenham gerado especulações, Angela insistiu que nunca teve conhecimento dos crimes posteriores. A distinção entre o privado e o político era o cerne de sua defesa, embora dificilmente pudesse contrariar a percepção pública. William Patrick Hitler, sobrinho do ditador, escolheu um caminho diferente. Depois de viver por um tempo na Alemanha durante os primeiros anos do regime, fugiu para o Reino Unido e depois emigrou para os Estados Unidos. Lá, tornou-se uma figura pública crítica do tio, publicou artigos e deu conferências contra o nazismo. Finalmente, alistou-se na Marinha Americana, participando da guerra contra a Alemanha. Sua trajetória o tornou um caso singular. Usou seu parentesco como argumento para denunciar o regime. No entanto, mesmo no seu caso, a associação com o sobrenome nunca desapareceu. Para a imprensa, ele permaneceu, acima de tudo, sobrinho de Hitler, um título que o acompanhou por toda a vida. Em todos esses casos, o sobrenome funcionou como um lembrete constante, para além da conduta individual. Tentativas de anonimato, mudanças de nome ou silêncio não eliminaram a atenção da mídia ou o escrutínio social. Cada vestígio de um parente era tratado como notícia e cada aparição reaviva o dilema da culpa herdada. A raridade do sobrenome tornava impossível diluí-lo entre a população. Enquanto outros nomes podiam ser confundidos com variantes comuns, Hitler permaneceu inconfundível e sem margem para anonimato. A questão inseriu-se em um debate mais amplo na sociedade alemã do pós-guerra, o peso da responsabilidade coletiva em relação ao passado nazista. Nesse contexto, a família Hitler representava um caso extremo. Se a nação reconhecesse seu papel na ascensão e consolidação do regime, o que corresponderia àqueles que compartilhavam o sobrenome do próprio ditador? Não havia uma resposta uniforme. Alguns defendiam a inocência dos parentes, enquanto outros consideravam que o sobrenome era suficiente para estabelecer uma conexão irremediável. As estratégias familiares variavam entre o silêncio, a negação, o distanciamento geográfico ou a exposição pública. No entanto, todos compartilhavam uma certeza:
jamais poderiam escapar de um sobrenome que deixara de ser um simples nome. Convertido em símbolo absoluto, era projetado em cada descendente como um lembrete da impossibilidade de separação entre indivíduo e linhagem. O destino dos Hitler no pós-guerra mostrou que a história não era escrita apenas em campos de batalha ou em tribunais internacionais, mas também na vida cotidiana daqueles que carregavam um sobrenome marcado. O que seria definido nos anos seguintes era até que ponto esse fardo seria mantido nas gerações posteriores e como isso influenciaria a memória coletiva da Alemanha e do mundo. Sangue marcado, a família presa na sombra do Führer. A história da família Hitler remonta ao coração rural do Império Austro-Húngaro no século XIX. Compreender essas origens nos permite observar como um sobrenome que nasceu sem relevância adquiriu, ao longo do tempo, um peso simbólico inevitável na história contemporânea. Na aldeia de Strones, na Baixa Áustria, Maria Anna Schicklgruber, avó paterna de Adolf Hitler, nasceu em 1795. Sua vida se desenvolveu em um ambiente camponês de recursos escassos, marcado pela tradição católica, pela moral comunitária e pela rigidez de uma ordem social que condicionava qualquer possibilidade de ascensão. Nesse contexto, o nascimento de um filho fora do casamento significava um estigma duradouro. Aos 42 anos, Maria Anna deu à luz um filho ilegítimo, a quem chamou de Alois. O registro paroquial registrou o sobrenome materno e deixou em branco a identidade paterna. A ausência de um pai reconhecido fez de Alois objeto de especulação por gerações, desde a hipótese de ser um camponês local até a de um comerciante itinerante. Essas versões careciam de provas sólidas, mas alimentavam a controvérsia sobre as origens da família. A ilegitimidade em comunidades rurais limitava o prestígio social e podia condicionar toda uma vida. No entanto, Alois conseguiu integrar-se ao mundo do trabalho e, mais tarde, ingressar na alfândega do Império. Essa instituição estatal garantia estabilidade e respeito, embora também exigisse uma imagem de acordo com sua hierarquia. Nesse contexto, o sobrenome tinha um peso considerável. Em 1876, Alois solicitou o reconhecimento legal como filho do falecido Johann Georg Hitler, que havia sido casado com sua mãe nos últimos anos de vida. O procedimento foi formalizado com o aval de um pároco e 3 testemunhas, apesar de Johann Georg nunca o ter reconhecido em vida. No registro, o sobrenome não foi registrado como Hitler, mas como Hitler, provavelmente devido a um erro de transcrição ou a uma adaptação fonética mais simples. A mudança foi decisiva. Schicklgruber era longo e de sotaque camponês, enquanto Hitler era breve, contundente e de ressonância germânica. Com essa modificação, Alois pôde se integrar melhor ao ambiente administrativo e projetar uma imagem mais condizente com suas aspirações. O que parecia uma questão burocrática acabou definindo o nome pelo qual a família seria lembrada. A falta de clareza sobre a origem paterna de Alois gerou versões contraditórias. Uma das mais difundidas sugeriu um possível ancestral judeu, identificado como Leopold Frankenberger, na cidade de Graz. No entanto, registros históricos descartam essa possibilidade. No período em questão, não havia comunidades judaicas estabelecidas na região, visto que elas haviam sido expulsas séculos antes e só começaram a retornar oficialmente décadas depois. Também não há documentos que comprovem a existência de um Frankenberger em Graz naquela época. O boato ganhou notoriedade porque foi mencionado por Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, antes de sua execução em Nuremberg. Embora nunca tenha apresentado provas, sua declaração alimentou a ideia de uma contradição biográfica no líder do antissemitismo. A versão sem fundamento documental foi usada tanto para atacá-lo quanto, em alguns círculos do próprio regime, para apresentar a suposta superação de origens impuras por meio da ideologia. Alois, já com o sobrenome Hitler, alcançou o cargo de inspetor da alfândega, o que lhe garantiu renda regular e status dentro da classe média baixa austríaca.
Ele foi descrito como um homem severo, autoritário no trabalho e em casa, onde impunha uma disciplina rigorosa. Fontes concordam que ele recorria frequentemente a castigos físicos e mantinha um estilo de educação rígido. Nesse ambiente cresceu Adolf, que desde a infância demonstrou resistência à autoridade paterna. Seu desejo de se dedicar à arte contrastava com as aspirações do pai, que insistia na segurança de uma carreira administrativa. As tensões levaram a confrontos que refletiam a imposição de um modelo de obediência absoluta contra o impulso de independência do filho. Clara Pölzl, mãe de Adolf, representava um contraste marcante. De caráter pacífico e dedicado, mantinha uma relação de intensa proximidade com os filhos. Era prima de Alois e, para poder casar-se em 1885, era necessária uma dispensa eclesiástica. Antes do casamento, trabalhava como criada na casa de Alois e, após a morte da segunda esposa, tornou-se a terceira mulher. A união foi alvo de comentários devido à proximidade do parentesco, mas dentro de casa, Clara assumiu o papel de apoio emocional. Seu relacionamento com Adolf foi descrito como particularmente próximo. O Dr. Eduard Bloch, que a acompanhou em sua doença terminal, relatou que a morte de Clara em 1907 gerou em seu filho uma reação de pesar incomum em intensidade, fato que foi registrado em suas memórias após a guerra. O casamento gerou 6 filhos, embora apenas Adolf e Paula tenham sobrevivido à idade adulta. A alta mortalidade infantil da época marcou a família com perdas sucessivas. Gustav, Ida e Otto morreram ainda crianças. A morte de Otto, que faleceu poucos dias após o nascimento, deixou uma marca profunda em Clara, que vivia em constante preocupação com a saúde dos outros filhos. A convivência de Adolf e Paula foi marcada pela experiência da fragilidade da vida familiar. Ambos cresceram em um ambiente onde a morte precoce de irmãos fazia parte do cotidiano. Em suas memórias, Paula sempre destacava o carinho da mãe como contrapeso à dureza do pai. As tensões entre Adolf e Alois intensificaram-se ao longo dos anos. O jovem insistia em sua vocação artística, enquanto o pai exigia disciplina e continuidade na tradição administrativa. Os confrontos tornaram-se cada vez mais violentos até a morte de Alois em 1903, quando Adolf tinha 14 anos. Com isso, um ciclo de conflitos se fechou, mas outro, marcado pela incerteza econômica e pela necessidade de encontrar um rumo pessoal, foi aberto. Nesse contexto, a figura de Clara tornou-se o centro emocional da família. Sua morte, 4 anos depois, deixou Adolf em uma situação vulnerável, sem o apoio emocional que o acompanhara na infância. Essa dupla ausência, a do pai devido à morte precoce e a da mãe devido à doença, marcou o início de um período de transição em que as decisões do jovem teriam consequências decisivas em seu futuro. O irmão renegado, Alois e a fuga da linhagem impossível. A família imediata de Adolf Hitler não era composta apenas por seus pais e sua irmã mais nova, Paula. Devido aos casamentos anteriores de Alois Hitler, havia meio-irmãos que faziam parte de seu ambiente de forma mais ou menos próxima, embora nunca em um sentido emocional profundo. O parentesco, no entanto, foi suficiente para que, após a derrota do regime, seus nomes fossem expostos à atenção pública e o peso de um sobrenome se convertesse em sinônimo de condenação. Paula Hitler nasceu na década de 1890 e foi a única irmã biológica a atingir a idade adulta. Seu relacionamento com Adolf Hitler foi marcado pela diferença de idade. Quando ela ainda era criança, ele já estava em Viena tentando trilhar seu caminho no mundo artístico. Durante a ascensão política do irmão, Paula permaneceu em segundo plano, trabalhando em cargos administrativos em Viena e Munique, sem ocupar cargos no aparato partidário. Ela recebia, no entanto, um subsídio regular que lhe permitia certa estabilidade. A pedido de Adolf Hitler, ela adotou publicamente o sobrenome Wolf, um dos pseudônimos preferidos do líder nazista. O objetivo era protegê-la da exposição direta e impedir que sua identidade parecesse imediatamente ligada à vida política.
Após o colapso do regime, ela foi detida pelas forças americanas. Negou em interrogatórios qualquer conhecimento de políticas de extermínio e foi libertada sem acusações. Posteriormente, levou uma vida modesta na Áustria e na Alemanha, trabalhando em pequenos ofícios e vivendo com recursos escassos. Concedeu apenas uma entrevista no pós-guerra, no final da década de 1950, na qual reiterou sua ignorância sobre as decisões políticas do irmão. Faleceu no início da década de 1960 em Berchtesgaden, sob o nome de Paula Wolf, em um sepultamento sem relevância pública. Angela Hitler, meia-irmã mais velha, nasceu em 1883, filha de Alois e Franziska Matzelsberger. Viúva desde o início do século XX, criou 3 filhos em circunstâncias difíceis. Durante a ascensão de Adolf Hitler, foi chamada para trabalhar no Berghof, a residência alpina do ditador, onde atuou como governanta. Essa posição a colocou em um círculo de confiança ao qual nenhum outro membro da família tinha acesso. Sua filha Geli Raubal tornou-se uma figura-chave nesse ambiente. Ela morou no apartamento de Adolf, em Munique, no final da década de 1920 e morreu em 1931 em circunstâncias oficialmente catalogadas como suicídio. Esse fato teve um impacto imediato na relação entre Angela e seu meio-irmão. Embora ela nunca tenha feito acusações públicas, o distanciamento era evidente e se consolidou quando, em 1936, ela contraiu casamento com Martin Hamitsch, arquiteto da Saxônia, uma união que Adolf não aprovou. A partir de então, Angela desapareceu do círculo íntimo, embora tenha continuado a receber apoio econômico até o fim da guerra. Após a derrota alemã, ela se estabeleceu em Hanover, permaneceu fora da vida pública e morreu em 1949, sem deixar memórias ou testemunhos relevantes. Alois Hitler Jr., filho de Alois e Franziska, nasceu em 1882. Desde a juventude, manteve uma relação conflituosa com o pai e logo abandonou o lar. Trabalhou como garçom em diferentes cidades europeias e, em Dublin, casou-se com Bridget Dowling, com quem teve um filho, William Patrick. No entanto, abandonou a família irlandesa e retornou à Alemanha, onde contraiu uma segunda união sem ter dissolvido a primeira, o que constituiu um caso de bigamia. Dessa relação nasceu Heinz Hitler, que serviu na Wehrmacht e morreu em um campo de prisioneiros soviético em 1942. Durante os anos de ascensão política de seu meio-irmão, Alois Jr. abriu um restaurante em Berlim com o objetivo de atrair clientes ligados ao Partido Nazista. Embora nunca tenha ocupado um cargo oficial, tentou se beneficiar da notoriedade do sobrenome. Adolf, no entanto, evitava mencioná-lo em público e não lhe conferia responsabilidades políticas. Após a derrota alemã, Alois adotou o sobrenome Hiller, com o objetivo de desaparecer da atenção pública e residiu em Hamburgo até sua morte em meados da década de 1950. Os casos de Paula, Angela e Alois Jr. apresentam trajetórias divergentes, mas atravessadas pela mesma carga simbólica. Paula optou pelo anonimato. Angela integrou-se temporariamente à esfera doméstica do Berghof e Alois tentou tirar proveito da situação. Após a guerra, todos enfrentaram o mesmo escrutínio social. Não havia diferença entre proximidade ou distância em relação ao ditador. O sobrenome os colocava em um lugar de constante suspeita. As estratégias de sobrevivência variavam entre o silêncio, a alteração do nome ou o afastamento da vida pública. Nenhuma delas foi totalmente eficaz. O sobrenome Hitler era singular demais para ser diluído e carregado de significado demais para ser neutralizado. Com a morte desses irmãos e meio-irmãos na década seguinte à guerra, a geração que convivera diretamente com Adolf desapareceu. No entanto,
A herança foi projetada em seus descendentes, que continuaram enfrentando a dificuldade de conviver com um nome que deixara de pertencer a uma família para se tornar um símbolo histórico de alcance universal. O sobrinho rebelde, William Patrick contra o ditador. Dentro da família Hitler, William Patrick foi a figura mais controversa e visível. Sua vida constitui um caso excepcional, visto que foi o único parente direto que rejeitou publicamente o ditador e veio lutar ao lado inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua trajetória foi marcada por oportunismo inicial, confronto com o tio e distanciamento definitivo, a ponto de buscar extinguir o sobrenome nas gerações posteriores. Ele nasceu em março de 1911 em Liverpool, Inglaterra, filho de Alois Hitler Jr. e Bridget Dowling, uma jovem irlandesa de família católica. O casamento foi instável desde o início. Poucos anos após o nascimento, Alois abandonou a esposa e o filho, retornou à Alemanha e contraiu novo casamento sem dissolver o anterior, em um ato de bigamia. William cresceu sob os cuidados exclusivos da mãe, em um ambiente urbano britânico, longe dos ramos austríaco e alemão da família. Naquela época, Adolf Hitler ainda era desconhecido fora de seu país natal e o sobrenome não tinha nenhuma conotação especial. A ausência paterna marcou a infância de William. Bridget relatou que o filho era ambicioso e consciente do sobrenome, embora sem contato com os parentes. Durante sua juventude, o nome Hitler ainda não era um fardo nem um privilégio. Isso mudou no início da década de 1930, quando Adolf alcançou notoriedade como líder do Partido Nacional Socialista. O sobrenome tornou-se então uma chave inesperada para o acesso a oportunidades. Em 1933, William viajou para a Alemanha pela primeira vez. Segundo diferentes fontes, foi convidado pelo tio. Obteve empregos temporários em instituições financeiras e na empresa automobilística Opel, sob controle parcial de capital americano. Esses cargos correspondiam menos a méritos pessoais do que ao interesse de Adolf em mantê-lo sob supervisão. William desfrutava de altos salários e certa exposição social, mas sua posição permaneceu marginal. Nunca recebeu um cargo no partido nem na administração, e logo se convenceu de que seu tio desconfiava dele. O sobrinho buscava obter mais influência. Chegou a insinuar que poderia espalhar detalhes embaraçosos da história da família se não tivesse oportunidades. Entre os rumores que mencionou, estavam especulações sobre a ilegitimidade de Alois e o suposto parentesco com famílias judias em Graz. Embora carecessem de provas, esses rumores poderiam afetar a imagem de pureza racial propagada pelo regime. A tentativa de pressão não prosperou. Adolf ofereceu-lhe um cargo de alto escalão com a condição de que renunciasse à cidadania britânica, o que o deixaria sem possibilidade de retornar à Inglaterra. Guilherme percebeu o risco e rejeitou a proposta. Em 1938, abandonou a Alemanha e retornou a Londres, onde iniciou uma ruptura definitiva. De volta ao Reino Unido, empreendeu uma campanha pública contra o nazismo. Escreveu artigos e concedeu entrevistas nas quais descrevia o caráter autoritário do tio e alertava para a ameaça que seu regime representava. Um de seus textos mais conhecidos intitulava-se Por que eu odeio meu tio?, publicado na revista Look, nos Estados Unidos. Ele também ofereceu conferências em diferentes países, onde combinou observações reais com elementos sensacionalistas, aproveitando o interesse da mídia gerado por seu parentesco. Em 1939, emigrou com a mãe para os Estados Unidos. Lá, continuou com as conferências, embora a desconfiança em relação a ele persistisse. Alguns o consideravam um oportunista, outros o viam como um possível espião. Em 1944, após insistir em sua disposição de lutar contra o nazismo, solicitou ao presidente Franklin D. Roosevelt que se juntasse às Forças Armadas. Foi aceito e ingressou na Marinha dos Estados Unidos como assistente médico. Serviu no Teatro de Operações do Pacífico, foi ferido e recebeu a condecoração Coração Púrpura. Seu serviço militar o tornou o único membro direto da família Hitler que lutou com armas contra o regime. Com o fim da guerra, ele enfrentou um dilema.
O sobrenome Hitler continuou sendo um fardo, mesmo nos Estados Unidos. Ele decidiu mudá-lo legalmente para William Patrick Stewart Houston. Estabeleceu-se em Patchogue, em Long Island, onde abriu um pequeno laboratório de análises médicas. Contraiu matrimônio com Phyllis, uma mulher de origem alemã, e tiveram 4 filhos, Alexander, Louis, Howard e Brian. A família levava uma vida reservada. William evitou a atenção pública, rejeitou propostas para escrever memórias e manteve silêncio durante seus últimos anos. Ele morreu em 1987, após décadas de anonimato deliberado. Seus filhos preservaram o sobrenome Stewart Houston e cresceram em estrito isolamento da vida midiática. Em investigações posteriores, jornalistas apontaram que haviam feito um pacto tácito. Nenhum teria descendentes, com o objetivo de extinguir a linhagem familiar. Embora nunca tenham confirmado isso publicamente, a verdade é que nenhum deles teve filhos. Howard morreu em um acidente em 1989, enquanto Alexander, Louis e Brian continuam morando em Long Island, sem aparições públicas relevantes. A história de William Patrick Hitler mostra o paradoxo de um parente que rompeu com o regime, denunciou o tio e lutou ao lado dos aliados, mas que nunca conseguiu se livrar do peso do sobrenome. Nem sua oposição pública, nem seu serviço militar foram suficientes para reverter o estigma. Em seus descendentes, o sobrenome foi extinto como uma decisão consciente, silenciando o ramo mais visível dos Hitler no Ocidente. A sobrinha prisioneira Geli Haubal sob controle absoluto. Geli Haubal foi a figura feminina mais próxima de Adolf Hitler durante a década de 1920, antes da presença definitiva de Eva Braun. Nascida em Linz, em 1908, era filha de Angela Hitler, meia-irmã do futuro ditador, o que a tornava sua sobrinha direta. Sua vida foi marcada pela dependência econômica, pela convivência com o tio e por um relacionamento cuja natureza permanece discutida na esfera historiográfica. Após o fracasso do golpe de Munique e sua passagem pela prisão, Adolf iniciou em 1925 uma nova etapa política. Instalado em um apartamento na Prinzregentenplatz, em Munique, organizou o ressurgimento do Partido Nacional Socialista. Nesse contexto, Geli mudou-se para morar com ele. O argumento público era prático. Adolf ofereceu a Angela um emprego como governanta em Obersalzberg, enquanto Geli, aos 17 anos, se estabeleceria em Munique para estudar canto. A proximidade familiar e a tutela de Adolf justificaram o arranjo, embora logo tenham surgido comentários sobre o tipo de relacionamento que mantinham. Geli participava de atos sociais, acompanhava o tio em viagens e aparecia com ele em fotografias. Sua presença contrastava com a imagem pública de Adolf como um homem celibatário dedicado exclusivamente à política. No ambiente nazista, a convivência não passou despercebida. Testemunhos contemporâneos concordam em apontar que Adolf exercia controle rigoroso sobre a vida de sua sobrinha. Ele regulava suas amizades, limitava suas saídas e revisava seus relacionamentos pessoais. Quando Geli demonstrava interesse em estabelecer laços sentimentais, os conflitos se tornavam visíveis. Um caso documentado foi seu relacionamento com Emil Maurice, motorista de Hitler e membro fundador da SS. Ao descobrir isso, Adolf proibiu contato e, embora mantivesse Maurice no partido devido à lealdade passada, interrompeu qualquer aproximação com Geli. A sobrinha permaneceu em estado de dependência. Ela não tinha autonomia econômica e vivia sob a supervisão direta do tio. Esse controle era justificado como proteção, mas na prática a impedia de desenvolver uma vida independente. A situação gerou especulações em torno da existência de um relacionamento mais próximo do que o aceitável entre ambos. Alguns críticos do nazismo, como Konrad Hayden, sugeriram conotações sexuais. Outros, como Otto Strasser, acrescentaram acusações de caráter sádico. Nenhuma dessas declarações foi confirmada conclusivamente, mas mostram como o vínculo era percebido como anômalo mesmo em sua época.
Em 18 de setembro de 1931, Geli Haubal foi encontrada morta no apartamento da Prinzregentenplatz. Ela tinha 23 anos. A causa oficial foi um tiro com a arma pessoal de Adolf. O boletim de ocorrência concluiu que se tratava de suicídio, embora as circunstâncias permanecessem cercadas de dúvidas. Nos dias anteriores, Geli havia manifestado seu desejo de se mudar para Viena para continuar seus estudos de canto contra a vontade do tio. Adolf estava em Nuremberg quando o fato ocorreu e retornou imediatamente ao saber da notícia. Desde o início, circularam versões alternativas. Alguns falavam de um crime encoberto, outros de um suicídio resultante da pressão de viver sob constante vigilância. O caso foi arquivado rapidamente e o Partido Nacional Socialista se encarregou de minimizar a repercussão pública. A imprensa mal abordou o caso e o nome de Geli logo desapareceu dos relatos oficiais. O impacto sobre Adolf foi notório. Ele suspendeu suas atividades por meses, retirou-se da vida social e manteve o quarto de Geli em Obersalzberg intacto por anos. A morte de sua sobrinha marcou uma virada em sua vida privada. A partir de então, seus relacionamentos sentimentais foram caracterizados pelo sigilo e pela subordinação. Eva Braun, sua companheira posterior, sempre permaneceu em segundo plano, sem presença na política ou exposição pública significativa. A perda de Geli também teve consequências no âmbito familiar. O relacionamento de Adolf com Angela Hitler, mãe da jovem, deteriorou-se irreversivelmente. Embora ele nunca a tenha culpado nem ela tenha sido acusada por ele, o vínculo entre ambos esfriou até desaparecer, coincidindo com a saída de Angela do círculo doméstico de Berghof. Em termos políticos, o episódio reforçou a construção propagandística de Adolf Hitler como um líder celibatário consagrado à Alemanha. Após a morte de Geli, a narrativa oficial insistiu que ele havia renunciado à vida privada para se dedicar integralmente ao partido. A propaganda nazista converteu essa imagem em um recurso de legitimação, apresentando seu celibato como um sacrifício. Décadas depois, historiadores continuaram revisando documentos policiais e depoimentos indiretos, sem conseguir estabelecer conclusões diferentes do veredito inicial. A figura de Geli permaneceu relegada a biografias e estudos sobre a vida privada do ditador, sem aparecer na documentação oficial do regime. A forma como ela foi silenciada demonstra como o nazismo gerenciou as informações pessoais de seu líder, apagando qualquer elemento que pudesse afetar a imagem de disciplina e dedicação absoluta. A vida e a morte de Geli Haubal constituem um episódio singular na história da família Hitler. Representam a intersecção entre o doméstico e o político, entre a vigilância íntima e a construção pública de um líder. Embora os arquivos oficiais tenham encerrado o caso, a controvérsia nunca desapareceu, e seu nome permanece como uma referência inevitável para a compreensão dos laços familiares que cercaram Adolf Hitler nos anos de sua ascensão. A amante invisível, Eva Braun e o Pacto de Silêncio. Eva Braun ocupa um lugar especial na história do Terceiro Reich, ao contrário de Geli Haubal, cujo relacionamento com Adolf Hitler terminou abruptamente em 1931, ela permaneceu com ele por mais de uma década, desde os anos de consolidação política até os últimos dias no bunker de Berlim. Sua vida se desenvolveu na invisibilidade pública, sob um relacionamento marcado pela subordinação e pela lealdade mantida até o fim. Nascida em Munique em 1929, filha de um professor e de uma mãe dedicada ao lar, Eva recebeu educação católica e formação básica em comércio. Aos 17 anos, começou a trabalhar como assistente no estúdio fotográfico de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial do Partido Nacional Socialista. Lá, conheceu Adolf Hitler em 1929, durante uma visita casual ao estúdio. Ele tinha 40 anos, ela mal tinha 17. Os encontros posteriores se intensificaram gradualmente e, com o tempo, Eva passou a integrar o círculo íntimo do futuro ditador. A relação foi marcada desde o início pela desigualdade. Hitler manteve sua imagem pública de líder celibatário,
dedicado exclusivamente à política, e evitou qualquer menção à companheira em atos oficiais ou na imprensa. Eva não comparecia a cerimônias diplomáticas nem a reuniões públicas. Seu papel limitava-se à esfera privada, conhecida apenas por pessoas próximas e colaboradores. A falta de reconhecimento gerou tensões. Em 1932, Eva tentou tirar a própria vida com um tiro, do qual se recuperou rapidamente. Em 1935, repetiu o gesto com uma overdose de soníferos. Ambos os episódios refletiram sua frustração diante da invisibilidade imposta por Hitler. A resposta dele foi garantir-lhe companhia e estabilidade material, sem modificar a dinâmica de ocultação. Apesar disso, Eva aceitou manter o relacionamento. O Berghof, a residência alpina de Hitler em Obersalzberg, tornou-se seu espaço cotidiano. Lá, ela levava uma vida cercada de conforto, com hobbies centrados em fotografia, cinema doméstico e encontros privados com esposas de líderes e militares. Muitas das imagens privadas do círculo íntimo vêm de suas câmeras, o que a torna uma fonte involuntária de documentação sobre a vida privada de Hitler. O isolamento, no entanto, era evidente. Eva não participava de decisões políticas nem tinha acesso a discussões estratégicas. Suas atividades limitavam-se ao lazer, enquanto a propaganda reforçava a imagem de Hitler como um homem sem vida privada. A separação entre o doméstico e o político era rígida e permanente. Durante a guerra, seu papel não mudou. Ela passou longas temporadas no Berghof, com visitas ocasionais a Berlim. Nunca buscou protagonismo nem ocupou um lugar na máquina do regime. Após o atentado fracassado de 20 de julho de 1944, a desconfiança de Hitler em relação aos seus colaboradores se acentuou, mas Eva não foi questionada. Em correspondência privada com amigos, ela expressou sua decisão de permanecer ao seu lado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em janeiro de 1945, ela viajou para Berlim e se instalou no bunker da chancelaria, onde permaneceu até o fim. Lá, manteve as rotinas domésticas, tentou preservar uma aparência de normalidade e acompanhou Hitler em seus últimos meses de confinamento. Em 29 de abril, eles contraíram casamento civil em uma cerimônia íntima, com Joseph Goebbels e Martin Bormann como testemunhas. No dia seguinte, 30 de abril, ambos cometeram suicídio. Eva ingeriu cianeto, enquanto Hitler misturou o veneno com um tiro. Seus corpos foram incinerados no jardim da chancelaria por ordem do próprio ditador. O gesto final de Eva foi coerente com o papel que desempenhou ao longo de sua vida adulta. Permanecer em segundo plano, sem visibilidade pública e com absoluta lealdade a Hitler. Ao contrário de outras mulheres do regime, como Magda Goebbels, ela nunca recebeu funções ou responsabilidades políticas na administração do Terceiro Reich. Sua relevância histórica se limita ao fato de ter sido companheira íntima do ditador nos anos decisivos. Nos julgamentos de Nuremberg, ela foi pouco mencionada. Durante décadas, sua figura permaneceu relegada a notas marginais nas biografias de Hitler. Somente com a abertura de arquivos e a publicação de diários e fotografias particulares foi possível reconstruir seu cotidiano no Berghof e no bunker. Esses documentos mostram uma mulher subordinada ao ambiente do ditador, sem ambições políticas e consciente da invisibilidade que acompanhava seu papel. A vida de Eva Braun reflete como o círculo íntimo de Hitler era organizado sob o princípio do silêncio e da renúncia a qualquer projeção pública. Ela aceitou esse destino e o levou às últimas consequências, selando com sua morte o ápice de um relacionamento que permaneceu deliberadamente oculto da sociedade alemã. Os herdeiros negados, filhos que escolheram não nascer. O sobrenome Hitler, resultante de uma modificação registral no século XIX, teve continuidade por apenas 2 gerações. A derrota alemã em 1945, somada ao peso simbólico do nome, determinou que os descendentes optassem pelo silêncio, pelo anonimato ou pela renúncia consciente ao prolongamento da linhagem. Entre eles, distinguem-se diferentes trajetórias. A do sobrinho Heinz Hitler,
morto como soldado do regime. Os filhos de Angela Hitler, que levaram vidas discretas na Áustria, e os descendentes de William Patrick nos Estados Unidos, cuja decisão de não constituir família assegurou a extinção do ramo mais visível. Heinz Hitler nasceu em 1920, filho de Alois Hitler Jr. e sua segunda esposa, Hedwig Heidemann. Ao contrário de seu meio-irmão, William Patrick, criado na Inglaterra, Heinz cresceu na Alemanha e adotou firmemente a ideologia do regime. Após treinamento em instituições militares, ingressou na Wehrmacht e alcançou o posto de tenente de artilharia. Em 1942, foi capturado na Frente Oriental pelo Exército Vermelho e transferido para um campo de prisioneiros. Os soviéticos o interrogaram intensamente, conscientes de seu parentesco com Adolf Hitler. Recusou-se a colaborar e morreu em cativeiro naquele mesmo ano, provavelmente sob maus tratos. Sua morte passou despercebida na Alemanha, onde o regime evitou divulgá-la por medo da propaganda inimiga. Ele representa o caso de um parente que permaneceu leal ao nazismo até o fim. Leo Rudolf Haubal Jr., nascido em 1906, era filho de Angela Hitler e sobrinho direto de Adolf. Estudou engenharia química e levou uma vida longe da política, até que a guerra o alcançou. Durante a campanha de Stalingrado em 1943, foi mobilizado como oficial da Luftwaffe e caiu prisioneiro dos soviéticos. Sua condição de sobrinho de Hitler o tornou um detento especial. Documentos posteriores sugerem que Stalin considerou uma troca pelo marechal Friedrich Paulus, capturado em Stalingrado, embora a proposta não tenha se concretizado. Leo permaneceu em cativeiro na União Soviética até 1955, quando retornou no âmbito de um acordo administrado pelo chanceler Konrad Adenauer para repatriar prisioneiros de guerra. Depois disso, viveu em Linz, dedicando-se ao ensino. Teve um filho, Peter Haubal, nascido em 1939, que se tornou engenheiro e nunca teve descendentes, o que encerrou esse ramo familiar. Elfriede Haubal, irmã de Leo e Geli, nasceu em 1910. Levou uma vida discreta na Áustria, casada com Ernst Hochegger. Tiveram um filho, Rainer, nascido em 1945, que também se formou em engenharia. Ele também não teve filhos, o que significou a extinção biológica da linhagem Haubal. Elfriede morreu em 1993, sem ter tido exposição pública. O ramo mais conhecido no pós-guerra foi o de William Patrick, sobrinho de Adolf e filho de Alois Jr. Após emigrar para os Estados Unidos, adotou o sobrenome Stuart Houston. Lá, casou-se com Phyllis Jean-Jacques e teve 4 filhos: Alexander, Louis, Howard e Brian. Os irmãos cresceram em Long Island e levaram vidas reservadas. Alexander, o mais velho, estudou história e concedeu uma breve entrevista na década de 2000, negando um pacto formal de não ter descendentes, embora confirmando que nenhum havia constituído família. Howard morreu em 1989 em um acidente automobilístico. Os outros 3 permanecem vivos, dedicados a profissões técnicas e administrativas, sempre longe da atenção da mídia. O boato de um acordo para extinguir a linhagem circulava desde a década de 1970, espalhado por jornalistas alemães a partir de depoimentos indiretos. Nunca foi confirmado, mas a ausência de descendentes tornou essa decisão um fato prático. Na geração Stuart Houston, a possibilidade de continuidade biológica do sobrenome acabou. O padrão comum entre todos os descendentes era o desaparecimento voluntário do espaço público. Enquanto alguns filhos de líderes nazistas concediam entrevistas, participavam de debates ou publicavam memórias, os parentes de Hitler optavam pelo silêncio. A singularidade do sobrenome, impossível de separar da figura do ditador, inviabilizava qualquer tentativa de normalização. Entre a morte de Heinz, em 1942, e a de Elfriede Haubal, em 1993,
consumou-se o desaparecimento gradual de ramos familiares na Europa. Com a geração Stuart Houston nos Estados Unidos, o processo praticamente chegou ao seu fim. Não há descendentes conhecidos que carreguem o sobrenome Hitler, nem que o reivindiquem publicamente. A extinção da linhagem foi consequência de escolhas pessoais: mudar de nome, viver no anonimato ou renunciar à descendência. A linhagem extinta, o sobrenome que se apagou do mundo. A família Hitler, originada de uma mudança de registro em 1876, chegou ao fim menos de um século após a queda do Terceiro Reich. O sobrenome foi extinto, não por intervenção militar nem por disposições judiciais, mas como resultado de decisões privadas que buscavam apagar qualquer continuidade reconhecível. Trata-se de um caso singular na história de famílias ligadas ao poder político, uma linhagem que se dissolveu voluntariamente, motivada pela impossibilidade de herdar uma herança simbólica sem precedentes. Enquanto descendentes de outros líderes nazistas continuaram suas vidas sob os mesmos sobrenomes ou participaram de debates públicos, a família de Adolf Hitler optou pelo silêncio e pela reclusão. Paula, sua única irmã biológica, permaneceu no anonimato até sua morte em 1960. Angela, sua meia-irmã, retirou-se após a guerra e morreu em 1949 sem deixar testemunho escrito. Alois Júnior modificou seu sobrenome e morreu em Hamburgo em 1956. Nenhum deles buscou protagonismo nem deixou memórias. A geração seguinte também não prolongou visivelmente a linhagem. Heinz Hitler morreu como tenente de artilharia na Wehrmacht em 1942, após ser capturado pelo Exército Vermelho. Leo Raubal Jr. sobreviveu ao cativeiro soviético e retornou à Áustria em 1955, mas seu filho Peter não teve descendentes. Elfriede Raubal, falecida em 1993, também não transmitiu o sobrenome. Nos Estados Unidos, William Patrick Hitler adotou o sobrenome Stuart Houston e constituiu família em Long Island. Seus 4 filhos viveram discretamente e optaram por não ter descendentes, o que selou a extinção biológica daquele ramo. Com eles, a possibilidade de continuidade direta da linhagem estava encerrada. A soma dessas trajetórias mostra um padrão uniforme: o desaparecimento deliberado do sobrenome e do sangue a ele associado. Esse resultado contrasta diretamente com os fundamentos ideológicos do nazismo. O regime exaltava a pureza do sangue, a transmissão de uma linhagem germânica e a projeção de descendentes como princípio de Estado. Hitler promovia leis de herança, regulamentava casamentos e um culto à continuidade biológica. No entanto, sua própria família se dissolveu em silêncio, evitando prolongar um sobrenome carregado de estigma. O paradoxo é claro. Enquanto o ditador tentava impor ao mundo a necessidade de perpetuar a raça, seu sobrenome desapareceu. A ideologia da herança biológica se deparou com um fato prático: os descendentes consideravam impossível viver sob aquele nome. A exaltação da continuidade acabou se transformando em uma extinção voluntária. O peso simbólico explica essa decisão. O sobrenome Hitler tornou-se um símbolo universalmente associado à guerra e ao genocídio. Nenhum parente conseguiu se desvencilhar dessa associação automática. Paula, Angela e Alois enfrentaram suspeitas e marginalização. William Patrick, mesmo depois de ter lutado na Marinha Americana contra o nazismo, teve que mudar de identidade. Seus filhos adotaram o sobrenome Stuart Houston, mas optaram por não transmiti-lo. O estigma operava em todos os níveis: social, cultural e pessoal. Nenhum descendente foi processado por crimes de guerra, mas todos ficaram presos na memória coletiva. A culpa pelo sangue, inexistente em termos jurídicos, funcionava como uma condenação social inescapável. O silêncio era a estratégia comum: não escrever memórias, não conceder entrevistas, não intervir no debate público. O contraste com os descendentes de outros líderes nazistas é evidente. Enquanto alguns filhos de Göring ou Himmler
aceitaram participar de discussões sobre memória histórica, os parentes de Hitler desapareceram. A singularidade do sobrenome impossibilitou qualquer tentativa de normalização. O sobrenome sobrevive apenas como um símbolo histórico. Não existe mais entre descendentes vivos, nem em ramos colaterais reconhecidos. Sua presença limita-se a arquivos, registros e estudos. No imaginário coletivo, deixou de estar vinculado a pessoas concretas para se tornar sinônimo de ditadura e destruição. A decisão de extinguir a linhagem reforça esse caráter. O sobrenome Hitler não poderia ter continuidade fora da história. O paradoxo final reside no fato de que, com o desaparecimento da família, o sobrenome foi completamente despersonalizado. De designação de um grupo familiar, passou a ser um conceito absoluto, desvinculado de qualquer herança biológica. Essa transição do privado para o simbólico distingue este caso de outras linhagens políticas. O último portador conhecido do sobrenome morreu no início do século XXI e não há registros de novas gerações que o tenham reivindicado. O que resta é um nome convertido em advertência histórica, já separado de qualquer vínculo familiar.